Você acredita que existe um plano divino para a humanidade? Ou você acha que este planeta está à deriva? Esta é uma pergunta que eu faço a você para que haja uma reflexão. Será mesmo que o nosso planeta está à deriva? Será mesmo que não há um plano divino a favor de todos nós, filhos de Deus? Quando nós vemos tantas dificuldades acontecendo, tanta injustiça no mundo, tantas mazelas, nós perdemos a fé. Mas isso já for até nos alertado no Apocalipse. Diante de tantas misérias e mazelas do mundo, até a fé esfriaria no coração de muitos. Será que você não é um desses que deixou a fé esfriar por causa das mazelas humanas? Vamos abordar esse tema hoje. Fique aqui conosco. Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que você está aqui iniciando mais um dia, hoje sábado, um sábado especial. Todo sábado, para nós do Templo Espiritual Maria Santíssima, é um sábado que dedicamos ao exercício da fé, na prática. Não apenas a fé teórica, mas a fé na prática. Tanto que, em diversos pontos de assistência da casa espiritual, acontece o atendimento. Como hoje aqui em São Paulo, nosso irmão Bezerra de Menezes estará conosco, ministrando a loção fluídica espiritual. Diversos postos, mais de 40 postos foram abertos no Brasil e fora do Brasil, para que as pessoas também exerçam a sua fé na prática. Por que eu chamo a atenção da fé na prática? Existem muitas pessoas que se intitula fervorosa na sua fé, que diz ter fé, mas a fé fica apenas na teoria. O que nós precisamos para nós é exercer a fé na prática, pois a fé é a estabilidade que nós precisamos para enfrentar os desafios de cada dia. A fé não é apenas uma ação religiosa dentro do grupo que comungamos a nossa religião, que comungamos a nossa crença. Não, a fé é uma energia que dá estabilidade para que possamos dar passos seguros rumo ao quê? Ao crescimento, à superação, à evolução. Tanto que nos foi esclarecido que a fé, a palavra com duas letras, F-E, significa a força espiritual. Então, se nós estamos fortificados espiritualmente, claro que o resultado será superações na área material. A matéria nos impõe tantos empecilhos, não é? Meu Deus, como a matéria impõe empecilho. Mas diante da sua estabilidade espiritual, você vence esses empecilhos e mais, utiliza deles como uma mola propulsora ao seu crescimento. Sem essa cegueira religiosa, sem como muitos dizem, né? Você é fanático, sem o fanatismo, mas a fé com consistência naquilo que nós queremos, com racionalidade, com capacidade de autoanálise e análise claro sobre tudo o que acontece. Isto é a fé, não uma fé cega que diz: o padre mandou fazer isso, eu vou fazer, mas fazer por quê? O Espírito mandou fazer isso, eu vou fazer, mas fazer por quê? O pastor falou, o bispo falou, então eu vou fazer porque eu tenho fé. Olha, creio eu que a verdadeira fé é você ter consciência do que faz. Tendo consciência do que faz, a sua fé ela é estável. Ela não é vulnerável, ela é estável. Ela não é variável, mas ela é estável. Eu tenho fé e acabou. Eu tenho fé quando as coisas estão boas e eu mantenho a mesma fé quando as coisas não estão como eu quero. Aí sim. Mas bem, o tema de hoje é esse,
Qual é o plano divino para a humanidade? É uma pergunta. Sabe quem vai responder esta pergunta? Nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes. Então, eu vou te convidar a fazer a prece, não vou me estender, vou pedir a você muita concentração nas palavras que iremos ouvir de Bezerra de Menezes e depois voltaremos aqui para explanar sobre o que nos alerta Bezerra de Menezes. Combinado? Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Bom Senhor, o Senhor nos conhece, sabe das nossas faltas, das nossas qualidades. O Senhor conhece a nós muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Sabe de nossas necessidades, sabe de nossas falhas e faltas. E mais, nós sabemos o quanto, Senhor, há de amor para com todos nós. Então pedimos, Senhor, que abra o nosso coração para receber este amor. Pois muitas vezes nós trancafiamos esses sentimentos, trancafiamos a nossa mente e não conseguimos ver que em tudo na nossa vida há a vossa presença amorosa para nos beneficiar. Por isso, com muita verdade e sinceridade, juntos oramos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso eterno e puro amor. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Sabe, quando você é verdadeiro na sua fé, a tua mente, a tua cabeça, o teu coração, ele fica mais amplo. O que significa ficar amplo? Você percebe as coisas com mais clareza, você consegue interpretar as situações do dia a dia com mais discernimento, com mais compreensão. Com certeza, uma pessoa que se afasta da sua fé, afasta-se do seu equilíbrio. Então ela ora está muito alegre, ora está muito triste, ora está totalmente satisfeita, ora a insatisfação domina totalmente a vida dela. A fé é como um pêndulo, que ele está sempre ali, por mais que vá para lá, vá para cá, ele volta ao equilíbrio, dando a você, você pode fazer isso, fazer aquilo, ir para lá e para cá, mas você estará sempre ereto, sempre de pé, porque a fé te faz assim. Agora, a falsa fé, a fé teórica, ela te deixa muito estável. Bem, eu não vou me alongar, como eu disse, quero que você preste muita atenção nas palavras desse espírito amigo,
Bezerra de Menezes, pois ele diz para nós que nada será como antes. Não, nada será como antes. A vida está passando por uma transformação, mas uma transformação importantíssima para todos nós. Então preste atenção nas palavras desse amigo, este espírito amoroso Bezerra de Menezes. Misericórdia ensina o Cristo para todos nós. E o nosso amado Brasil, passando por uma transição de expurgação, de amor, onde as verdades aparecem para o amadurecimento da nossa gente, diante dos percalços vividos e das dificuldades enfrentadas em meio às ações dos seres humanos. Bondade há no Cristo, justiça há em suas ações. A verdade vem para romper os malefícios criados e Jesus vem chacoalhando a mente dos seres humanos em meio às mudanças e aos cataclismas que se aproximam de toda a nossa região. Dias difíceis todos enfrentarão. Dias de perjúrio, calúnias, difamações, distanciamento do auxílio para a manutenção da casa, todos enfrentarão. Mas jamais o Pai Celestial virará as costas aos seus filhos. Jamais ele abandonará os seus discípulos, mesmo que esses achem que Jesus dorme enquanto a tempestade assola a sua fé. Nada vai acabar, nada vai findar, porque é Jesus quem governa, é Jesus quem está à frente dos movimentos renovadores da fé no mundo, enviando ao planeta aqueles que estão sacudindo os seres as responsabilidades. Ao mesmo tempo em que as trevas parecem tomar conta, luzes começam a surgir em meio aos ambientes mais hostis, a fim de auxiliar aqueles que pediram, que suplicaram ao Cristo intercessão. Enquanto alguns falam demais dos males que assolam, virtudes em irmãos afloram. Eis a seara, ceareiros do Cristo. Gratíssimo. Obrigado, Bezerra de Menezes, muitíssimo obrigado. Ele já inicia dizendo: misericórdia ensina o Cristo para todos. E ele diz: o nosso amado Brasil passando por uma transição de expurgação, de amor, onde as verdades aparecem para o amadurecimento de nossa gente diante dos percalços vividos e das dificuldades enfrentadas em meio às ações dos seres humanos. É de se refletir cada palavra que Bezerra de Menezes nos ofereceu nesse instante, é de se refletir. Porém, a palavra de um espírito, ela é acolhedora.
ela acalenta o nosso coração, ela pacifica a nossa mente. Por quê? Porque, por mais que sejam palavras alertadoras, elas dizem claramente que à frente de todos os fatos existe um governante, que é o Cristo Jesus. Você acredita nisso? Você acredita? Você acredita que, como no plano carnal, existe o presidente, os governadores, os prefeitos e assim por diante, com o intuito de administrar tudo o que há na vida a favor de todos os seres vivos? No mundo espiritual não é diferente. Você acredita nisso? Você acredita que há um governante planetário? Você acredita que há os governos regionais? Você acredita nisso? Claro, meu irmão, que há. Esse planeta não é simplesmente uma bola azul flutuando no universo. Esse planeta tem uma coordenação, e tudo gira em torno de um plano superior à nossa compreensão, para que aqueles que residem nesta bola azul, neste globo terrestre, possam melhorar em si, melhorar como seres humanos, como seres espirituais. E tudo que é preciso para a melhora de cada ser vivente nesse planeta é feito. Tudo que é preciso. Então, se preciso é guerras, transformações, assim será. Ora, se eu necessito de um medicamento amargo, assim será dado. Por quê? Porque a intenção não é dar o sabor à boca, mas dar a cura à vida. Então, meu irmão, os fatos que nós nos desagradamos não são fatos distantes de uma administração ou fora de um domínio administrativo espiritual planetário. Não. Então, o que está acontecendo no nosso Brasil não é por acaso. Aqui existe um governante. Sim, o continente tem o seu governante. Os países têm os seus governantes espirituais. Pode ter certeza disso, e nada passa despercebido desse governo espiritual. Então, esta mensagem de Bezerra de Menezes é acalentadora. Acalenta o nosso coração para entender que tudo o que está acontecendo é necessário para uma melhora deste país que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mais uma vez, obrigado, Bezerra de Menezes. Obrigado. Reflita sobre as palavras dele, tá? Reflita mesmo. Não tome nenhuma atitude precipitada e não deixe seu coração se amargurar. Não deixe mesmo. Olha só, não quero me alongar hoje, porque hoje nós temos o composto, a loção fluídica espiritual. Daqui a pouquinho, Bezerra de Menezes estará conosco, trazendo essa loção fluídica espiritual. Independente do horário que você está nos acompanhando, é hoje essa loção. Tá? Então, procura um posto próximo da sua casa. Nós temos 40 postos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Se não tem nenhum, concentre-se às 18 horas para que você receba, 18 horas do Brasil, para que você receba em sua casa essa loção, tá bom? Vamos lá. O Livro dos Espíritos. A pergunta que Allan Kardec fez está na questão 463 e a seguinte: o primeiro impulso que sentimos é sempre bom? Antes de irmos à resposta, vamos deixar claro o impulso que ele fala, sabe aquela ação impulsiva diante de uma situação? Você está de repente numa situação e vem... Você sabe que a gente tem aquela ação de autodefesa, né? Isso faz parte da sustentação da vida. A autodefesa acontece. Você põe a mão no fogo, queimou, o impulso imediato é de você se recolher, não é isso? Impulso de autodefesa. Você vai cair, imediatamente você joga as mãos no chão para estabilizar aquela queda, né? Para diminuir o impacto, não é isso? É o impulso de autodefesa. Mas existem alguns impulsos que vêm da sua índole, da sua conduta. É disso que ele está falando. Então a pergunta é, um primeiro impulso
que sentimos é sempre bom? Vamos à resposta. Depende do estado de cada pessoa. Se for um espírito bom, o impulso será bom, mas se não for, pode ser ruim. O primeiro impulso é sempre bom quando seguimos boas inspirações. Bem, eu acredito que ficou claro, né? Então vou dar a minha visão de acordo com o conhecimento que eu tenho diante daquilo que acabamos de ler, certo? De ouvir. Então, quando a pessoa ela é equilibrada, ela tem uma boa conduta, diante de situação, ela tem impulsos bons. Esse impulso, por exemplo, alguém bem irritado, vem e me dá uma patada, um coice. Se eu estou numa conduta correta, se eu estou equilibrado, o meu impulso não é de revidar na mesma frequência. Não é. O meu impulso naquele instante é de me recolher para não ser atingido pelo coice. Claro, a autodefesa sempre será em primeiro lugar, mas revidar um coice é você ser tão cavalo, com perdão a expressão, eu me sinto à vontade para poder usar algumas palavras, mas é sentir tão cavalo, é agir tão ignorante quanto aquele que te deu essa patada, não é mesmo? Então é conforme a sua condição. Perfeito, não é mesmo? Muito perfeito. Obrigado mais uma vez a esse espírito Allan Kardec que deixou esse compêndio aí para todos nós, esse livro importante para quem quer conhecer o que é espiritualidade. Bem, agora Paulo de Moraes vai nos falar sobre a Bíblia Sagrada. É a sua vez, Paulo. Dentro do nosso estudo, vamos aqui a algumas curiosidades a respeito do calendário humano. Quando a Inglaterra adotou o calendário gregoriano pelo ato de Chesterfield em 1751, em lugar do calendário juliano, 11 dias foram engolidos, saltando-se de 2 de setembro de 1752 para 14 de setembro. Muitas pessoas pensaram que estavam sendo roubadas em 11 dias, bem assim no pagamento de 11 dias de trabalho. Houve, consequentemente, um grito popular: devolvam nossos 11 dias! A pessoa com plaquinhas na rua, fazendo aquela movimentação toda, aquela manifestação toda. Então, isso provocou uma grande comoção na sociedade inglesa. É uma curiosidade apenas para descontrair um pouco. E Anno Domini, você já ouviu falar, né? Anno Domini. Anno Domini, do latim, é o ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se fala Anno Domini, quer dizer ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa qual seja o ano. Este sistema de datar a partir do nascimento de Jesus foi introduzido pelo monge Dionísios Exíguos, que viveu na primeira metade do século VI. E você já ouviu dizer que existe um erro no nosso calendário? Nosso calendário está errado? Pois é. Um abade de Roma, no século VI, fixou a suposta data que Jesus teria vindo à Terra. Ele fixou essa data. Seu nome era Dionísio, o Exíguo, ou Pequeno Dionísio, se você quiser ser mais informal. Acontece que os cálculos desse monge estavam errados. Os estudiosos do calendário que usamos, o calendário gregoriano,
estabelecido pelo Papa Gregório XIII em 1582, não tem dúvida disso. Apesar da falha, a cronologia do abade foi aceita pelos cristãos de todos os continentes. Sabe-se que os calendários são arbitrários, ou seja, não passam de convenções criadas para facilitar a contagem do tempo. A história do nosso calendário começa no século VI, quando os anos ainda não eram numerados a partir do nascimento do Cristo, como hoje. O marco inicial do tempo nessa época era a data da posse do imperador romano Diocleciano, que se deu no ano 284, de acordo com a cronologia atual. Mas, como Diocleciano havia sido um feroz perseguidor dos cristãos, que costumava jogar aos leões, o abade Dionísio decidiu que o sanguinário governante não merecia a honra de dar início ao calendário. Em 525, resolveu que em sua contagem o ano de número 1 seria o ano do nascimento de Jesus. Para descobrir quando isso aconteceu, quer dizer, quando foi que Jesus nasceu, Dionísio partiu de um episódio marcante. E esse episódio foi a fundação de Roma, cuja data estava registrada nos arquivos da cidade. Aí, ele também encontrou a duração de todos os reinados romanos dessa época. Assim, o primeiro passo do abade foi adicionar todos esses períodos, verificando que tinham se passado 726 anos desde a fundação da cidade até a posse do imperador Augusto. Esse número era importante porque, segundo os dados levantados por Dionísio, Jesus havia nascido 27 anos depois dessa posse, durante o período em que Herodes governou a Palestina. Fazendo a soma, o abade concluiu que o nascimento de Jesus ocorrera 753 anos após o surgimento de Roma. Estaria tudo bem se Dionísio não tivesse cometido um deslize. Ele provavelmente deixou de contar um período de 4 anos, durante o qual o imperador Augusto governou com seu nome de batismo, Otávio, entre 27 e 31 antes do Cristo. Isso explica o astrônomo e matemático Otton Winter, da Universidade Estadual Paulista, autor do livro Fim do Milênio. Os pesquisadores desconfiaram do engano porque, segundo a Bíblia, Herodes tentou matar Jesus quando esse era ainda bebê, embora muitos historiadores duvidem dessa narrativa evangélica pela simples razão de que o assassinato de todos os bebês da Judéia de uma época seria um grande crime e um crime demais para não ser mencionado por nenhuma outra fonte além da Bíblia. Ao mesmo tempo, o historiador judeu Flavius Joséfus, ou Iosefus, diz que o famigerado Herodes morreu no mesmo mês de um eclipse lunar, que para os astrônomos ocorreu com toda certeza em 4 antes do Cristo. Então, é claro que Jesus tem que ter nascido antes do ano 4 antes do Cristo. Está entendendo? 4 anos mais velho que ele mesmo, muito bem colocado.
Em 1582, quando foi sancionado pelo Papa Gregório XIII, no calendário gregoriano, que usamos até hoje, o seu erro se tornou oficial. Então, gostou? Essa matéria, esse assunto aqui, foi publicado na revista super interessante, assinada por Denis Russo. Então, um fraternal abraço e até a próxima. Muitíssimo obrigado, Paulo de Moraes, pela contribuição que você vem trazendo todos os sábados e domingos. Bem, obrigado a você que está conosco. Relembro a você, hoje é o dia da loção espiritual, uma ação da espiritualidade socorrendo aqueles que querem blindar-se contra o mal. Sabe, muitos governos pelo globo terrestre oferecem à sua população doses de medicamentos que são preventivos ao mal, não é isso? A espiritualidade age com muito mais intensidade, prevenindo-nos de todos os males, não apenas do seu corpo físico. E a sua situação emotiva? E a sua situação mental? A sua racionalidade? Precisa se proteger, meu irmão, mas precisa mesmo. Lembra aí da pergunta do Livro dos Espíritos e da resposta dada? Você precisa se prevenir, você tem que estar blindado contra o mal. Então, se você deseja, fica na sintonia. Daqui a pouquinho nós vamos começar a transmitir ao vivo essa mensagem de Bezerra de Menezes, tá bom? Meu forte abraço. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.